Senador Telmário Mota, eu cumprimento Vossa Excelência. E, de fato, até lhe confesso que foi o vice-presidente da Casa aqui do Senado, o vice-presidente, o vice-presidente do Senado, Cássio, meu amigo Cássio foi consciente comigo, que foi ele, inclusive, que me mostrou esse trabalho do Atlas Político, que nos coloca nessa posição. Eu estou ali, mas a Ana Amélia está colada já. Então, todo mundo vem me mostrar aí. Mas estamos juntos ali. Os primeiros 5, eu, Vossa Excelência, o Telmário Mota está junto ali naquele mesmo bloco, está o Rodolfo Rodrigues. Eu não tenho aqui o nome de todos, mas achei bem interessante. É um trabalho científico feito por 2 estudiosos que se formaram em Harvard, inclusive. E depois eu fui me informar realmente o que era, né? Não é ideológico, não é partidário, não é nada. É a coerência dos mandatos, desde a campanha aqui no Parlamento, e número de proposições, enfim, uso da tribuna. Achei muito interessante a análise que eles fazem. E Vossa Excelência está entre os 10, com certeza. Vossa Excelência é o 5º ou 6º, né? Então, fiquei feliz também. Ficou bem. Foi ele quem me falou. E foi dado um destaque maior para os 10 senadores com mais, considerados mais atuantes. Primeiro do nosso Estado, 3º do Norte e entre os 6º dos 81. Mas Vossa Excelência, a senadora Amélia, que está ali, encabeça, eu quero parabenizar. Naturalmente, eu achei extremamente justo isso aqui. Eu quero Sabe que faz jus às pesquisas no Rio Grande do Sul hoje. Nós estamos os 2 ali, muito colados ali. Se fossem as eleições ao Senado hoje... Eu sempre digo que se eu pudesse votar, mas como minha filha vai votar lá, eu quero publicamente... E é 2 votos, Já vou pedir isso, que ela mora lá. Então, eu fico muito feliz, porque real é uma verdade. É uma verdade. Vossa Excelência, senador Paulo Paim, senadora Ana Amélia, nessa casa... a senadora Amélia, até digo que ela é a senadora da coerência, né? E o senador Paulo Paim é o senador do operário, do trabalhador. Então, o Rio Grande do Sul sempre tem. E a senadora, com a sua coerência, ela é coerente com as coisas no modo geral. Ela consegue ser, eu sempre digo que a senadora Amélia está para a coisa ruim, para o mal, para a corrupção, assim como o óleo está para a água, não se mistura. Ela consegue, com a sua postura, com a sua dignidade, com o seu caráter. Eu tenho certeza que isso, o Rio Grande do Sul fica cada dia mais enobrecido, feliz, porque no momento que a política está maculada, está sem credibilidade, tem aqui legítimos representantes que honram os votos dos gaúchos. Quero parabenizá-los. Muito obrigado de minha parte e agradeço também em nome da senadora Ana Amélia. Senhor presidente, eu, na verdade, primeiro quero cumprimentar Vossa Excelência, porque eu conversei já com a senadora Regina, nessa composição desta subcomissão que aprovamos lá na Comissão de Direitos Humanos, que queremos ver se ela toma posse já na 4ª, por isso a importância da leitura dos requerimentos hoje. E se depender de mim, porque conversei com Vossa Excelência, Vossa Excelência poderá ser, inclusive, presidente, e, se assim o colegiado entender, eu poderei ser o relator dessa proposta que traremos ao debate ao Brasil, não é para aprovar nem hoje, nem a semana que vem, e ninguém está em pressa, nós queremos fazer um belo debate, e alguns duvidam sempre que isso torne realidade. Eu disse, o Estatuto do Idoso também foi assim, quando nós apresentamos, que não acreditavam que ele seria aprovado, e hoje é lei. O Estatuto da Pessoa com Deficiência também não acreditavam, e hoje é lei. O Estatuto da Igualdade Racial e Social também não acreditavam quando apresentamos, e hoje é lei. O Estatuto da Juventude, eu tive a alegria de ser o relator, participei com um amplo debate com a juventude na Câmara e aqui no Senado, e hoje também é lei, como a lei dos autistas, a lei do salário mínimo da inflação mais PIB, tudo na mesma sintonia. E quando apresentei a ideia do Estatuto do Trabalho, é para fazer um amplo debate, sem correria, não querer aprovar em 1 mês, 2 meses, 3 meses ou 6 meses, que se dê todo o tempo necessário para um debate com a sociedade, Câmara e Senado, e essa comissão, presidente, que Vossa Excelência, por alguns membros que eu já conversei, concordam que Vossa Excelência fosse o presidente, que vai cumprir um papel fundamental,
ela vai se debruçar para efetivamente fazer uma composição nesse estatuto que represente a visão média do empresariado e do trabalhador. Por isso que queriam que eu botasse o nome, o Estatuto do Trabalhador. Eu disse, não, é o Estatuto do Trabalho, né? Porque daí ele vai fazer esse equilíbrio. E deixo sempre claro isso, que essa proposta não é contra ninguém, é a favor do povo brasileiro, é a favor de uma boa relação entre empregado e empregador, é uma proposta que, com certeza, vai mediar, já que, na nossa avaliação, claro, aí tem a avaliação de cada um, a gente respeita, que ficou da forma como ficou no fim, porque havia a promessa de veto e um monte de questões que não aconteceram, nós podemos, com calma, com tranquilidade, construir um Estatuto do Trabalho que será aprovado no tempo devido e que assim essa Casa entender se é esse ano, é o ano que vem, se é 2018, o que importa é que seja construído com a paciência e a sabedoria daqueles que realmente querem um Brasil para todos, onde ali estejam assegurados direito dos trabalhadores rurais, direito dos trabalhadores urbanos, direito dos servidores públicos, dentro do limite, claro, daquilo que a lei permite, e que sinalize já ali o que nós imaginamos possível no campo do fortalecimento da negociação, baseado num patamar mínimo de direitos que estariam assegurados dentro desse estatuto. Ontem eu reuni, senador Dr. Mário, com um grupo de voluntários que, vendo pela imprensa a ideia do estatuto, já se prontificaram a colaborar com a nossa comissão em matéria de sugestões, de ideias, mas eles também, como eu, e tenho certeza que Vossa Excelência, claro que a comissão é que vai decidir, entende que isso não tem que ser um trabalho acelerado, tem que ser uma proposta que seja debatida com muita tranquilidade, não deixar que o viés político-partidário interfira. Por isso que ali procuramos que estivessem presentes, dentro, claro, da realidade do número de componentes, para dar quórum, porque senão teremos um problema de quórum, parlamentares de todos os partidos. Então, ali tem parlamentares nessa composição que contemplam, pelo menos, uma visão, não importa se foi contra ou a favor a essa ou aquela reforma. O que importa é querer contribuir para a gente construir o Estatuto do Trabalho. Mas, senhor presidente, eu quero, na verdade, hoje, eu aproveitei a leitura que Vossa Excelência fez para comentar o Estatuto, eu quero falar um pouco sobre uma ideia que nós estamos falando, difundindo, explicando há mais de 2 anos. E na próxima sexta-feira, haverá em Canoas um pré-lançamento dessa proposta, e que muitos me perguntam, embora eu já falei sobre ela em diversos estados, mas quero também falar aqui da tribuna da Casa nesse momento, em que o país passa, e todos nós aqui, independente da questão partidária ou ideológica, que foi contra essa reforma, a favor dessa reforma, contra o afastamento da presidenta ou não, essa não é a questão. A questão aqui é que queremos fazer um debate amplo, olhando pelo Brasil. Por isso, passo a partir desse momento, fazer um comentário da tribuna sobre o que nós entendemos que deve ser uma frente ampla pelo Brasil e que teremos um pré-lançamento, repito, sexta-feira, lá em Canoas. Senhor presidente, o quadro da conjuntura nacional é o pior possível. Tanto as reformas que estão em debates, eu diria, porque o debate continua sempre, a do trabalho, da Previdência, a própria reforma tributária,
a reforma política, tudo isso preocupa a nós todos, para onde vamos. A limitação dos investimentos públicos, corte de verbas para as universidades, aumento do imposto, como está sendo proposto, o aumento do preço dos combustíveis, o próprio presidente da República sendo alvo de uma ação do Supremo, e agora a Câmara entendeu diferente e não acatou, mas dizem já que vem uma segunda denúncia e pode vir até uma terceira. Denúncias de corrupção que não acabam, envolvendo, infelizmente, a maioria dos partidos, envolvendo nomes famosos, tanto do Executivo como do Congresso Nacional, e como também, e por que não dizer, do empresariado e até setores do Judiciário. O desemprego continua aumentando. Eu vi com preocupação que a área da saúde está cada vez mais complicada, e via hoje pela manhã a situação da saúde aqui em Brasília como um exemplo que, na verdade, repercute em todo o país. A situação das universidades, a situação dos próprios centros de formação, a situação também não dá para aqui deixar de comentar, senhor presidente, da alta taxa de juros que ainda enfrentamos, essa questão de agora que tempo que tem que aumentar imposto, tempo que tem que fazer a reforma da Previdência, e todos nós sabemos que a reforma da Previdência, como está, não passa nem na Câmara e não passa aqui no Senado. Então, querer fazer uma meia-sola só para dizer que aprovou a reforma da Previdência, no meu entendimento, não é bom para ninguém. Eu estou trabalhando muito lá na CPI da Previdência, onde presido, e teremos uma importante reunião, outra a partir já de segunda-feira. Nós estamos mostrando que a questão da Previdência é de gestão, é de combate à sonegação, é de combate à fraude, é o desvio do dinheiro daquilo que nós, constituintes, escrevemos na Carta Magna e que não está indo para a Previdência. Só está indo a contribuição de empregado e empregador, não está indo do faturamento, não está indo sobre o correspondente ao lucro, não está indo do PIS/PASEP e não está indo também daquele percentual correspondente às loterias. Não está indo, inclusive, quando você compra, faz uma casa, enfim, você paga também o percentual para a Previdência. Também não está indo para a Previdência. Mas, enfim, é esse Brasil. E quando a gente fala sobre a CPI da Previdência, nós fazendo uma retrospectiva dos últimos 20, 30 anos, é assustador o que foi desviado da Previdência para outros fins. Tranquilamente ultrapassa a R$1 trilhão. Esse é o nosso Brasil, que não é diferente de um Brasil de 20, 30 anos, 40 anos atrás. É impressionante como a onda vai e volta, e as coisas não se modificam para melhor. Esta é a realidade de não temos, senhor presidente, como não enfrentar esse debate. Não adianta fugir desse debate. Fórmulas e ações do Legislativo, Judiciário e Executivo são apresentadas e vendidas como soluções, mas, na verdade, elas não atendem aquilo que quer a população. É só ver aí o conceito hoje das propostas que estão em debate junto à população. O povo continua sofrendo. Percorri, senhor presidente, o país inteiro nesses últimos 3 anos. Estive em todos os estados por pelo menos 2 vezes. Pude sentir que as pessoas e a sociedade, inclusive estive no seu estado, acompanhado por Vossa Excelência, fizemos um belo debate lá. Pude sentir que as pessoas e a sociedade pensam sobre os políticos, os governos e sobre o Congresso, enfim, sobre o Senado e a Câmara, e os caminhos que o país tem que enfrentar para voltar aos trilhos. Há uma indignação, senhor presidente, eu diria, avassaladora, contra todos os políticos, eu diria, contra todos. E, às vezes, me parece até que essa casa
não consegue perceber o que está acontecendo. Eu tenho participado de encontros, reuniões, seminários, de uma proposta que está surgindo de baixo para cima, espontaneamente. Esse movimento está em todos os estados. É o que eu chamo Frente Ampla pelo Brasil. Repito, para aqueles que estão assistindo, não é uma frente ampla partidária, senador Telmário Mota, é uma frente ampla pelo Brasil, querendo que os melhores quadros estejam caminhando junto na construção de um projeto de nação, que estejam o movimento social, que estejam os sindicatos, as federações e confederações de empregados e de empregadores, que estejam centrais, que estejam entidades como a OAB, a CNBB, entidades como, por exemplo, das pessoas com deficiência, um projeto que ele seja suprapartidário, quase que ecumênico, eu diria, quase que ecumênico, chamando todas as religiões para discutir e debater o que eu chamo de um projeto para o país. A Frente Ampla pelo Brasil é um espaço de diálogo e de debate, de análise e de compreensão dos grandes problemas nacionais, regionais e municipais. Ela tem e está enganjada na construção de propostas e ideias viáveis para mudanças estruturais e de transformação do país em uma sólida e verdadeira nação. Senhor presidente, o que unifica os participantes da Frente Ampla pelo Brasil é o respeito às diferenças culturais, sociais, econômicas e políticas que compõem nosso país continental. As pessoas sinto que querem ajudar, e isso é muito importante, é muito bonito, é sábio, eu diria que chega a ser sublime. A Frente Ampla pelo Brasil é composta de homens e mulheres que defendem causas, e eu tenho certeza que no país, nos mais variados segmentos da sociedade, temos homens e mulheres que querem defender causas e não coisas. Temos ali pessoas filiadas a partidos políticos de todas as leis ideológicas. Temos não filiados, temos apartidários, militantes sociais, sindicais, uns mais ligados até às suas religiões, outros ligados, por que não dizer, a setores como LGBT, aqueles que querem ter o direito à sua livre orientação sexual. Temos ali, com certeza, estudantes religiosos, donas de casa, aposentados, pensionistas, empresários com visão social, enfim, uma afinidade de pensamentos, de diversidade e pluralidade. A nossa luta e o nosso vigor são constantes e aquecidos pelo calor do povo e refrescado pela brisa, por que não dizer, das manhãs brasilianas e pelo minuano lá do meu Rio Grande. Eu creio que é possível, nós cremos sim que é possível. A Frente Ampla pelo Brasil assim acredita. Não podemos, senhor presidente, nos acovardar, nos calar, ficar condenados à desesperança e aos fantasmas ideológicos de grupos que só buscam o poder pelo poder, de uma elite minoritária que não possui amor ao próximo e nem ao nosso país. A Frente Ampla pelo Brasil busca, pode ser sonho, mas não é sonho. Busca, talvez, a perfeição dos sonhos, mesmo que utópicos, e a valorização, principalmente, da gente brasileira. Queremos que a grandeza dos brasileiros seja o principal alicerce da nossa desejada nação. A consciência é a nossa bússola. A corrupção política empresarial
está institucionalizada, infelizmente. Nos 3 níveis, que envolve, claro, o Executivo e o Legislativo e também o setor do empresariado. Ninguém tem dúvida quanto a isso. Federal, estadual e municipal. E a impunidade é componente decisivo para o aumento da corrupção. Eu digo sem medo de errar, senhor presidente. Se nos debruçássemos sobre a CPI da Previdência, nós vamos ver que o desvio do dinheiro público lá na Previdência dá, no mínimo, de 1 a 2 lava-jatos. De 1 a 2 lava-jatos. Foi muito mais dinheiro desviado da Previdência do que o correspondente à Lava Jato, que tem que ir, como eu digo sempre, até o fim. Doa a quem doer. Agora é preciso também que a roubalheira feita na Previdência durante décadas e décadas seja discutida. E a CPI vai mostrar isso. Digo, eu nem volto àquele tempo da construção de Brasília, Ponte Rio-Niterói, Transamazônica, é trilhões e trilhões. Mas pegar uma dívida mais atual, só do desvio, com certeza ultrapassa a 1 trilhão. Os governos venais transformaram o Estado em balcão de negócio. E o que tivemos até hoje foram mudanças, ações, sem respeitar os princípios básicos, que é de políticas humanitárias, um olhar humano. Infelizmente, nós vimos, pelos anos que passamos aqui dentro já, que muitos vendem a alma do povo para se manterem no poder. A Frente Ampla pelo Brasil combate os governos venais e a corrupção. Entende que a punição deve ser severa e a lei deve ser para todos. Há outros pontos que a frente vem discutindo, como saúde, educação, segurança, saneamento básico, direitos trabalhistas, moradia, ciência, tecnologia, meio ambiente, emprego, renda, economia, direitos humanos para todos, desenvolvimentismo, política internacional. O próprio Estatuto do Trabalho, senhor presidente, nasceu desses diálogos que tive percorrendo o meu país. Diálogos e muita conversa. Estamos discutindo agora com a participação direta de Vossa Excelência, do Dr. Mário, ele já numa subcomissão aqui no Senado. Como disse, aqui dessa tribuna, ainda essa semana. O Estatuto do Trabalho é o início de uma resposta cívica ampla e responsável. O Estatuto será construído com a participação de toda a sociedade, dos meios produtivos e dos trabalhadores. Faremos um trabalho no mais alto nível. Ninguém ficará fora. Todos terão direito de opinião e ajudarão a construção da redação final. O que nós temos no momento é uma minuta. Eu sempre digo que quando entreguei o Estatuto do Idoso, eu apresentei com 70 artigos, terminamos ele com quase 200. Da pessoa com deficiência foi a mesma coisa, e da igualdade racial, a mesma coisa. Terminando, senhor presidente, tenho absoluta certeza que assim, como surgiu a proposta de outros estatutos, outras ideias virão para ampliar esse debate do Estatuto do Trabalho. Estamos discutindo, senhor presidente, por que o Brasil não possui uma cultura de governabilidade. Cada vez que muda o governo, muda-se tudo. Cada vez que muda, independente de quem esteja o partido que vá ficar lá. Cada vez que muda o governo, mudam-se as políticas econômicas e sociais de acordo com o pensamento do grupo que assume. Assim é nos municípios, assim é nos estados e assim é na União. Não há máquina administrativa nenhuma que aguente e nem programa de governo que se sustente se continuarmos com esses equívocos. Nós entendemos, e isso foi uma das principais discussões que participei, que o mercado interno e a indústria nacional e local são prioridades dos alicerces de crescimento e do desenvolvimento do país. Para termos uma ideia, senhor presidente, o mercado interno nos Estados Unidos representa 22%.
A China, 20%. Sabe quanto o Brasil? Olha só, presidente, nós vamos discutir a mesa lá no Estatuto, 4%. Veja, repito, Estados Unidos 22%, a China 20% e o Brasil 4%. Poderia citar outros países, mas só dou esse exemplo, esses números, que as grandes potências mundiais dão prioridade aos seus mercados internos. Eu entendo pessoalmente que isso é uma decisão política que temos que tomar. O brasileiro do campo e da cidade, os trabalhadores, os empresários, cada vez mais exigem cidadania tributária, cidadania fiscal, cidadania econômica, cidadania social, cidadania jurídica, cidadania educacional. Não há mais espaço para os governos venais, a falta de transparência na atividade pública e no setor privado. O Brasil precisa mudar. E o melhor caminho, termino nesse minuto, senhor presidente, e o melhor caminho ainda são, repito eu, as urnas. E uma democracia que respeite a decisão da população. Por isso sempre fui simpático às eleições diretas. Apresentamos, inclusive, uma emenda constitucional aqui, que teve, inclusive, a assinatura de Vossa Excelência, no sentido de que no momento de crise, existem outras propostas de outros senadores, a melhor forma, já quando eu senti que ia acontecer o impeachment, eu advoguei muito que a saída seria, antes do impeachment, nós chamarmos as eleições diretas, porque senão ficaríamos sofrendo até 2018. Estávamos com a razão, presidente. Independente do resultado, porque eu não sou daqueles que fica batendo e olhando sempre pelo retrovisor. Independente do resultado, o caminho melhor para todos teria sido as eleições diretas, e assim eu creio e penso até hoje. O melhor caminho ainda são as urnas, a democracia e que se respeite a decisão do povo brasileiro. Última frase, senhor presidente. A Frente Ampla pelo Brasil é a soma das energias coletivas do país e da congregação fraternal do nosso povo. Todos aqueles que pensam assim, com certeza, serão bem-vindos na Frente Ampla pelo Brasil e receberão, com certeza, o abraço do povo brasileiro. Eu gosto muito de uma frase de um poeta que diz que o mundo cabe num abraço. Vamos todos abraçar o Brasil e construir um projeto de nação para todos, sem exclusão de ninguém. Era isso, obrigado, presidente.